Questão 1.3-7 do livro de termodinâmica do Kahlen. 1/10 de quilograma de uma solução aquosa de HCl é vertido em 0,2 kg de uma solução aquosa de NaOH. A fração molar da solução de HCl foi de 0,1, enquanto que a solução de NaOH foi de 0,25. Quais são as frações molares de cada um dos componentes na solução após a conclusão da reação química? Essa daqui é uma questão maior do que as anteriores, mais complicada, mas nós vamos aqui seguir o passo a passo. Então primeiro eu vou anotar aqui a expressão de uma fração molar, que é dada por xi igual a ni sobre n. Isso aqui é a fração molar do componente I. Esse daqui é o número total de mols no sistema. E esse aqui é o número de mols do componente I. A ideia aqui é tentar obter a maior quantidade de dados possíveis de cada uma das soluções, com base na massa e na fração molar. E a partir desses dados a gente vai analisar a reação química. E depois da reação química, a gente vai obter as frações molares de cada um dos componentes. Então aqui eu escrevi a expressão da fração molar. Esse N, o total de mols no sistema, ele é igual a N1 mais N2. Porque aqui são dois componentes, que é o HCl e a água. E aqui mais dois componentes, a água e o NaOH. Então, substituindo isso, aqui na expressão da fração molar, a gente fica com xi igual a ni sobre n1 mais n2. E esse n, que é o número de mols, é calculado da seguinte forma. A massa do componente I dividido pela massa molar. Então, eu vou escrever aqui a massa, aqui a massa molar. A massa é dada em gramas, a massa molar em gramas por mol. As unidades de massa se simplificam e sobra só a unidade mol, que é o do número de mols. Então aqui, tudo que está envolvido, a água, o HCl, o NaOH, ou cada um dos átomos separadamente, ou qualquer combinação que fique após a reação química, o número de mol, quer dizer, a massa molar é um dado. Basta consultar e inserir aqui na expressão. A massa deve ser obtida a partir aqui do problema, né? Que a massa vai variar de solução para solução. A massa molar não. Então nós devemos prioritariamente agora encontrar a massa de cada um dos componentes. Então primeiro nós vamos trabalhar nessa solução aqui de HCl. Eu vou substituir essa expressão aqui nessa. E eu fico com essa expressão aqui. Eu vou escolher o I igual a 1 para a água e o I igual a 2 para o HCl. Uma coisa que nós sabemos aqui do enunciado é que 1/10 de quilograma dessa solução. Então 100 gramas dessa solução aqui vai ser misturado com a outra solução, mas por enquanto nós temos 100 gramas. Então o M1 mais M2 é igual a 100 gramas. Aqui eu posso isolar um para substituir aqui. Então vou escrever aqui a massa da água é igual a 100 gramas menos a massa do HCl. Então aqui a gente tem bastante coisa já para substituir nessa expressão. Por exemplo, substituindo essa equação aqui nessa, a gente vai depender agora só de M2. Então eu também já posso substituir, fazer o I igual a 2, porque eu vou ter a fração molar do HCl, e a fração molar é dada no enunciado, ela é de 0,1. Consequentemente, esses I's aqui também vão ficar igual a 2. Né? Então eu posso substituir a massa molar de cada um desses componentes, que são dados conhecidos. Aí eu vou ficar só com a massa M2 aqui nessa expressão. Isso eu faço da seguinte forma.
o XI é 0,2 para I igual a 1. Agora eu vou ter M2, né, que eu escolhi o I igual a 2, sobre a massa molar, a M2, que é a massa molar do HCl. E essa massa molar é de 36,46 gramas por mol. Aqui, M1, eu vou escrever dessa forma, 100 gramas menos a M2. Aqui eu vou suprimir as unidades, né? Então 100 menos M2 sobre a massa molar da água. A massa molar da água é de 18, ou 18,01, se mais preciso, mais o M2, né? Que o M2 é a massa do soluto, vai continuar aqui. E a massa molar, eu vou repetir, que eu já usei aqui em cima, 36,46. Agora, eu tenho uma expressão que só tem M2 e quantidades numéricas. Então eu posso isolar o M2. Essa continha aqui está feita no PDF da solução. Isso daqui implica que o M2 é igual a 18,4 gramas. Então agora a gente pode substituir esse 18,4 aqui nessa expressão, né? Então isso daqui implica que o M1 é igual a 81,6. Então a gente já descobriu que a primeira solução é composta por 81,6 gramas de água e 18,4 gramas de HCl. Agora nós faremos o mesmo procedimento para a solução de NaOH. E como o procedimento é o mesmo, a gente também obtém essa expressão fazendo essas substituições. Aqui eu vou escolher I igual a 1 também para a água, I igual a 2 para o NaOH. E dado que nesse caso aqui, a M1 mais M2 é 200 gramas, porque 100 gramas da primeira solução foi misturada com 200 gramas da segunda solução. Então, se eu quero encontrar primeiro a massa de NaOH, né, vou isolar o M1. E agora eu também sei, vou precisar desse Mzão 2 aqui, né? O Mzão é o da água, é 18,01. E nesse caso aqui, de NaOH, o Mzão 2 é igual a 39,99. Aqui eu não deixei muito claro, né? Vou escrever aqui que o Mzão 2, nesse caso aqui da solução de HCl, é 36,46. Então agora eu tenho tudo que é necessário para substituir nessa expressão. Eu vou fazer o x2, né? Então eu faço o x2 porque eu sei qual é a fração molar do soluto, e o soluto que está rotulado com I igual a 2. Então eu vou escrever aqui a 0,25 igual, aqui vou ter M2 sobre o Mzão 2, que dá M2 sobre 39,99. Aqui eu tenho o M1, né, que vai ser 200 menos M2. E aqui o Mzão 1, que é 18,01, mais o M2 sobre o Mzão 2, que é 39,99. Fazendo essas continhas aqui, eu obtenho a massa 2, que é a massa do NaOH, igual a 85,09 gramas. E esse dado, combinado com essa expressão aqui, me dá o M1 igual a 114,91 gramas. Então, eu já tenho um enunciado aqui mais completo. Agora eu já sei qual é a massa de cada um componente, tanto de uma solução quanto de outra. Como eu também sei a massa molar de cada um, eu posso obter o número de mols que cada componente tem, porque agora eles vão estar todos misturados para reagir. Então vou ter que separar o número de mols de cada componente antes da reação, porque depois da reação serão outros componentes. Então, antes da reação, para o HCl, eu vou ter N igual a massa de HCl, que é o M2, dá 18,4, sobre a massa molar. A massa molar é 36,46.
E isso resulta em 0,5 mols. Eu também tenho antes o NaOH, que tem uma massa de SM2, 85,09. Sobre a massa molar dele, que é 39,99. E isso daqui dá 2,13 mols. E para a água, antes da reação, mas no momento em que uma solução é vertida na outra, eu vou ter a soma das massas de água de cada solução. Então, eu tenho 81,6 mais 114,91 dividido por 18,01, que é a massa molar da água. Isso aqui resulta em 10,91 mols. Quando essas soluções são misturadas, de forma resumida, que eu vou escrever só o necessário aqui para essa questão, a reação química que acontece é a seguinte. O HCl mais NaOH reage e resulta em NaCl mais H2O. Isso daqui é uma forma resumida da reação, né? Ela acontece em mais etapas, mas não é o foco aqui. A pergunta principal é quais são as frações molares de cada um dos componentes da solução após a conclusão da reação química. Então, se para calcular a fração molar eu preciso do número de mols do componente I, eu já até tenho o número total de mols, que isso é conservado. Então, o número total de mols que eu tinha antes, depois eu posso somar os que eu já obtive antes, mas o número de mols de cada componente I, isso vai mudar. Então eu tenho que calcular novamente o número de mols, agora depois da reação. Essa aqui é a reação. E depois, em 50 mols de HCl, eu tenho 50 mols de átomos de H e 50 mols de átomos de Cl. Então, apenas 50 mols desse Na aqui vai reagir com o Cl. Desses 2,13, apenas 50 mols vão ser usados. E assim, não vai ter mais HCl, ainda vai ter NaOH e também vai ter H2O. Então, a solução resultante em água, a gente vai ter o que já tinha antes, 10,91, mais 0,5 mols do que foi reagido aqui. Porque 0,5 mols dessa reação produz 0,5 mols de H2O, já que eu falo aqui das outras. Então, a quantidade de águas depois da reação na solução vai ser de 11,41 mol. Agora, para o NaOH, eu vou ter 2,13 menos os 0,5 mols que reagiu com HCl. Isso vai resultar em 1,63 mols. E o NaCl, que vai ser o produto aqui também, vai ser só de 0,5, porque só tinha 0,5 disponível para acontecer na reação. Então, o número total de mols do sistema pode ser obtido tanto somando esse daqui, quanto somando esse. Então, o N vai ser 11,41 mais 1,63 mais 0,5. Isso resulta em 13,54 mols. Agora, como nós já temos o número total de mols do sistema, que foi esse 13,54 que nós acabamos de encontrar, agora nós vamos usar o número de mols do componente I, que é esse aqui depois da reação. E pronto, agora nós podemos encontrar a fração molar de cada um dos componentes após a conclusão da reação química. Então a fração molar após a conclusão da reação química para o H2O. O XH2O é igual ao número de mols aqui depois da reação,
11,41. Sobre o total, que é 13,54. Isso resulta em 0,84. Agora para NaOH, o X NaOH é igual ao número de mols de NaOH, 1,63, sobre o total, 13,54. Isso daqui dá 0,12. E agora para o NaCl. Então X NaCl é o número de mols, né, de 0,5, sobre o total, 13,54, que é igual a 0,04. Uma coisa que pode sempre ser usada para conferir rapidamente se a fração molar não está errada, é que a soma da fração molar tem que ser igual à soma de todos os componentes, né? Porque isso aqui, a fração molar, é uma parte do todo, né? Então, esses dois aqui dá 0,16, mais o 0,84 dá 1. Agora nós vamos conferir com a resposta. X de H2O é igual a N de H2O sobre N, 0,84. O X de H2O é igual ao N de H2O sobre N, 0,84, tudo certo. Assim a questão fica completamente resolvida. Essa daqui é a resposta final.